Ao longo da história da humanidade, muitos países vieram e se foram, cada um deixando sua marca em sua região e na própria história humana. Alguns existiram durante séculos, enquanto outros em poucas décadas. Hoje, vamos falar um pouco sobre os países que foram extintos ao longo da história, contando um pouco sobre suas origens, trajetórias e dissoluções. Antes de tudo, quero dizer que vamos falar apenas dos países no sentido moderno da palavra, ou seja, estados unificados com um governo fixo. Civilizações antigas como Roma e Egito não serão consideradas, assim como nações cujos governos não eram unificados, como é o caso da Grécia e a Fenícia. Quero dizer também que não vamos considerar os antigos governos de países, como é o caso do Império do Brasil, visto que já era o Brasil, só tinha um governo diferente. Ou então países que mudaram de nome, como é o caso da Rodésia, que hoje conhecemos como Zimbábue, e as Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje conhecemos como Argentina. União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um estado que existiu na Eurásia entre 1922 e 1991 e que hoje corresponde a 15 países da Europa Oriental e Ásia Central, principalmente a Rússia. Considerado o primeiro estado socialista da história, a União Soviética nasceu das cinzas do Império Russo, que passou pela Revolução de 1917 e uma guerra civil até 1922. O estado foi oficialmente fundado apenas em 30 de dezembro de 1922 e nas primeiras décadas se destacou pelo rápido crescimento industrial e coletivização de terras. No entanto, também foi temido internacionalmente pelos episódios de fome em suas regiões e pelo autoritarismo do governo, principalmente durante a era Stalin. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho da União Soviética repeliu a invasão alemã e avançou Europa adentro contra o Império Nazista, sendo um dos grandes vencedores do conflito e se posicionando como a grande potência rival dos Estados Unidos a partir de então, iniciando o período conhecido como Guerra Fria. Entre 1947 e 1991, a União Soviética espalhou sua influência e conseguiu o controle de vários países da Europa Oriental e Ásia, além de apoiar outros movimentos comunistas por todo o planeta. Durante o período da corrida espacial, a União Soviética conseguiu grandes avanços científicos e tecnológicos, em especial o envio do primeiro ser vivo e do primeiro homem ao espaço. No entanto, a partir da década de 70, o Império Comunista entrou em decadência devido a crises políticas e econômicas, o que levou a reformas que se distanciavam cada vez mais do sistema comunista e revoltas ocorridas não só no país, mas nos seus estados satélites. Em 1989, a maioria de seus aliados abandonaram o comunismo e em 26 de dezembro de 1991, o Comitê Central do Partido Comunista decidiu por dissolver a União, dividindo-se em 15 estados soberanos, sendo o principal deles a Rússia. Esse é um breve resumo do que foi a União Soviética, que aliás vai ganhar um iceberg muito em breve aqui no canal. Iugoslávia. A Iugoslávia, ou Jugoslávia, foi um estado que existiu na Europa entre 1918 e 1992 e que hoje corresponde a vários países eslavos da Europa Oriental. O país foi fundado logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e unia 7 países que haviam passado séculos sob o domínio do Império Otomano e da Áustria: Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia do Norte, Croácia e Sérvia, sendo o primeiro grande estado moderno de etnia eslava. Não à toa, seu nome inicial era literalmente Estado dos Sérvos Croatas e Eslovenos. Apesar disso, os conflitos interétnicos sempre existiram entre os povos que conformavam a nação, mas que por diversas vezes tiveram que se unir, principalmente durante a invasão alemã de 1941, quando a resistência comunista, conhecidos como partisãs iugoslavos, lutou contra o domínio do eixo. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, um governo provisório é proclamado e em novembro de 45, a monarquia foi dissolvida e foi proclamado um Estado socialista sob o comando de Josip Broz Tito. Nos primeiros anos, a Iugoslávia esteve alinhada com a União Soviética, mas a partir de 1961 ajudou a fundar um movimento de países não alinhados, onde havia governos que não queriam estar do lado da União Soviética ou dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, optando por um lado neutro. Sendo assim,
A Iugoslávia teve um período de relativa estabilidade nos anos 60 e 70, que tiveram fim após a morte de Tito em 1980. Os conflitos interétnicos fizeram a unidade nacional rachar, e com o colapso da União Soviética em 1991, a Iugoslávia também começou a se dividir a partir de 1992. O fim do país foi seguido por uma série de conflitos conhecidos como guerras iugoslavas, que se seguiram por 10 anos e terminaram com as independências de todas as suas repúblicas. Os dois últimos países a se separarem foram Montenegro e Sérvia, que mantiveram o nome Iugoslávia até 2003, quando foi proclamada a União Estatal de Sérvia e Montenegro, que por sua vez também se dissolveu em 2006. Os conflitos e questões políticas criados na época da Iugoslávia ainda hoje geram conflitos violentos e rivalidade entre os países da região, principalmente a questão do Kosovo. Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia foi um estado que unia as atuais Eslováquia e Tchequia, outrora conhecida como República Tcheca, e existiu em dois momentos da história, entre 1918 e 1939, e 1945 e 1993, e que hoje corresponde à Tchequia e à Eslováquia. O país também foi resultado do fim da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Austro-Húngaro, unindo os dois países devido às suas similaridades culturais e linguísticas. Apesar disso, a convivência entre ambos os povos nem sempre foi tranquila, principalmente pela dominância dos tchecos em relação aos eslovacos na política nacional. Em 1939, o país foi invadido pela Alemanha e dividido, onde por um curto período de tempo, a Eslováquia foi independente e liderada pelo padre fascista Joseph Tiso. Com o fim do conflito, o país foi restaurado e em 1948, os comunistas tomaram o poder e declararam alinhamento com a União Soviética, o chamado Golpe de Praga. Durante os anos 50 e 60, o país teve uma relativa estabilidade política e econômica que começou a rachar a partir da Primavera de Praga de 1968, onde após uma tímida liberalização, as forças soviéticas e aliados invadiram o país e o mantiveram fechado por mais de 20 anos. A partir dos anos 80, com a política de tolerância de Mikhail Gorbachev, aos poucos a Tchecoslováquia foi abandonando o sistema. Em 1989, ocorre a Revolução de Veludo, onde pacificamente o governo comunista é dissolvido, e em 1993, o divórcio de Veludo ratifica a separação dos dois países entre Eslováquia e República Tcheca, atualmente conhecida como Tchequia. Estados Confederados da América. Os Estados Confederados da América foi uma união política de 11 estados norte-americanos que existiu entre 1861 e 1865. A Confederação foi proclamada em 4 de fevereiro de 1861, logo após Abraham Lincoln vencer as eleições presidenciais de 1860. Os estados que conformavam foram Carolina do Norte, Carolina do Sul, Mississippi, Alabama, Geórgia, Louisiana, Texas, Virgínia, Arkansas e Tennessee. Entre os principais motivos estavam o desejo sulista por mais autonomia e a oposição ao fim da escravidão, visto que a economia do Sul era bastante dependente dessa mão de obra. As divergências entre Norte e Sul resultaram na Guerra Civil Americana, onde os dois exércitos lutaram pela hegemonia e a reunificação norte-americana sob seus modelos. A guerra foi devastadora e terminou com um saldo de mortos de mais de 1 milhão de americanos, destruindo também boa parte de seu território. Em 1865, o presidente da Confederação, Jefferson Davis, é capturado e os estados proclamam sua rendição. Apesar disso, a memória da Confederação ainda é viva, principalmente no Sul, com a bandeira sendo utilizada como símbolo de supremacia branca. Alemanha Oriental. A República Democrática Alemã foi um estado que existiu entre 1949 e 1990 na parte oriental da Alemanha. O país foi resultado da repartição do país pelos aliados após o fim da Segunda Guerra Mundial, que dividiram a Alemanha em suas respectivas esferas de influência: a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, aliada do bloco capitalista, e a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, do bloco socialista. Durante toda a sua existência, o maior símbolo da divisão germânica foi o Muro de Berlim, que dividia a capital e era fortemente vigiado pelo exército oriental, que estava autorizado a atirar em qualquer um que tentasse ultrapassar a fronteira. Outro grande símbolo foi a indústria automobilística, que movimentava a economia e exportava automóveis por todo o mundo, principalmente a países socialistas e a União Soviética. A partir da década de 80, com o colapso da União Soviética, pressões internacionais e movimentos internos fomentaram o desejo pela reunificação alemã, que teve como grande início a queda do Muro de Berlim em 1989. A República Democrática Alemã deixou de existir oficialmente em 1990, quando foi reunificada com a Alemanha Ocidental.
Grã-Colômbia. A República da Grã-Colômbia foi um estado que existiu na América do Sul entre 1819 e 1831, no que hoje é a Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. O país foi resultado da libertação do vice-reino da Nova Granada por Simão Bolívar, que foi proclamado presidente e, através disso, conseguiu avançar sobre as forças hispânicas durante as guerras de independência latino-americanas. Bolívar conseguiu vencer os espanhóis em batalhas como Junín e Ayacucho, garantindo a libertação dos atuais Peru e Bolívia. Seu grande sonho era formar uma grande confederação das Américas a fim de lutar contra a interferência externa e manter a autonomia dos novos países. No entanto, devido a conflitos locais e disputas de poder pelos senhores de terra, o projeto da Grã-Colômbia não foi para frente e, somado à guerra com o Peru, o país foi se dividindo e acabou se dissolvendo em 1831, pouco tempo depois da morte de Simão Bolívar. República Árabe Unida. A República Árabe Unida foi um estado de curta duração que existiu no Oriente Médio entre 1958 e 1961, no que hoje é o Egito e a Síria. Durante a Guerra Fria, surgiu o conceito do pan-arabismo, uma corrente ideológica que defende a autodeterminação e união dos países de língua e cultura árabe. Um dos grandes defensores foi Gamal Abdel Nasser, primeiro presidente do Egito, e que sonhava com uma grande nação árabe que batesse de frente com os interesses imperialistas europeus e norte-americanos. A união foi ratificada em 1º de fevereiro de 1958, onde Nasser e o presidente da Síria proclamaram o novo estado como uma federação, onde seus membros teriam sua respectiva autonomia. O plano era fazer com que outros países árabes se unissem e formassem uma única grande nação, tanto que os títulos de cidadania síria e egípcia foram substituídos por simplesmente árabes. No entanto, Nasser começou a centralizar cada vez mais o poder, tornando-se um verdadeiro ditador e decretando expropriações de terras e a nacionalização de empresas. O presidente sírio optou por se retirar da União, no entanto, continuou sendo o nome oficial do Egito até 1971. Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico foi um poderoso império que existiu entre 800 ou 962 até 1806. Foi um poderoso estado que abrangeu grande parte da Europa Central e teve seu centro na Alemanha. Existe uma grande polêmica quanto à origem desse país, já que alguns consideram que foi no ano 800, quando Carlos Magno proclamou-se como imperador romano com respaldo da Igreja Católica. No entanto, o Império de Carlos Magno perdurou apenas até 843, quando seus descendentes brigaram pela coroa e o território foi repartido entre os três. No ano de 962, o rei da parte oriental, conhecida como Reino da Germânia, foi coroado imperador de Roma pelo Papa em detrimento de seus parentes. Durante seus quase 1000 anos de existência, os imperadores eram eleitos por um conselho de príncipes que conformavam a dieta imperial. Apesar disso, o imperador tinha um poder bem limitado, visto que a maior parte do território era repartido entre a nobreza, que séculos depois dariam origem a várias dinastias que governaram a Europa. O império é também conhecido como o Primeiro Reich, já que é considerado um dos grandes predecessores da moderna Alemanha. Nos séculos XVI e XVII, o Sacro Império foi perdendo poder e influência devido às guerras religiosas entre católicos e protestantes e o surgimento de novos estados nacionais. Em 1806, o que restava do Sacro Império foi conquistado por Napoleão Bonaparte. Reino da Prússia. O Reino da Prússia foi um estado existente na Europa Central entre 1701 e 1918. A Prússia nasceu como um estado constituinte do Sacro Império Romano Germânico, mas devido ao seu desenvolvimento militar e político, conseguiu se unir a outros estados germânicos e formar uma força considerável que impôs seu domínio durante os séculos XVIII e XIX. Os prussianos desenvolveram técnicas de guerra que até hoje são replicadas em todo o mundo, conseguindo bater de frente com outros países como França, Dinamarca, Suécia e Rússia. Devido a todo esse poder, o Reino da Prússia foi o grande promotor da unificação alemã em 1870 e a família real prussiana tornou-se a família imperial alemã. A Prússia continuou existindo como estado constituinte do Império Alemão e o imperador possuía o título de rei. No entanto, após a Primeira Guerra Mundial e o desmantelamento do Império Alemão, as regiões perderam a autonomia e a Prússia tornou-se um estado federal da Alemanha. Império Otomano. O Império Otomano foi um estado que existiu na Eurafrásia entre 1299 e 1922, cujo centro era a moderna Turquia. O império surgiu logo após a unificação de vários pequenos sultanatos turcos na península da Anatólia, sob a dinastia de Osman,
que posteriormente deu nome ao Império. Mas o evento que deu início à Era de Ouro Otomana foi sem dúvida a queda de Constantinopla em 1453, que também marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nos séculos seguintes, os turcos foram invadindo outros países dos Balcãs e quase chegando na Europa Central, mas sendo parados na Batalha de Viena. O Império chegou a dominar várias regiões do Oriente Médio e Norte da África, além de algumas partes do Cáucaso, e em sua máxima extensão chegou a ter mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A grandiosidade do Império foi tanto que o sultão passou a ser considerado o califa do Islã, que na prática era o máximo representante da religião no mundo e sucessor do profeta. Porém, à medida que as potências ocidentais foram evoluindo e enriquecendo com a colonização de outros continentes, o Império Otomano foi caindo a partir do século XIX, perdendo territórios e entrando em decadência frente às potências europeias. No começo do século XX, possuía praticamente apenas os territórios da Anatólia e algumas regiões do Oriente Médio. O último prego no caixão ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando os turcos otomanos foram derrotados pelas potências ocidentais e seu território reduzido. Em 1922, nacionalistas turcos proclamam a República de Ankara e o último sultão, Mehmed VI, foi deposto. Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, ou Áustria-Hungria, foi um estado que existiu na Europa Central e Oriental entre 1867 e 1918. O país foi fundado com a unificação dos territórios dominados pelos Habsburgo, que mantinham sua autonomia dentro de uma união pessoal com a coroa austríaca. O Império Austro-Húngaro foi fundado com um compromisso de 1867 e tinha como objetivo formar um contrapeso à influência do Império Otomano e o Império Russo na região dos Balcãs. Durante seu meio século de existência, a Áustria-Hungria foi um grande polo industrial e bélico da época, sendo a quarta maior indústria de construção de máquinas do mundo, estando atrás apenas dos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Na teoria, o Estado era uma sociedade entre a Áustria e a Hungria, com os dois tendo direitos iguais e as demais regiões tendo sua respectiva autonomia. Mas na prática, a Áustria tinha maior influência e, devido a divergências culturais e ressentimentos históricos, insurgências entre os povos que conformavam o Império sempre existiram, devido ao poderio militar. Muitos grupos dentro e fora do país passaram a defender a luta armada contra o Império, através de atentados terroristas, com o principal deles sendo o Mão Negra. Era desse grupo que fazia parte um jovem chamado Gavrilo Príncipe, que em 1914 assassinou a tiros o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, iniciando o primeiro conflito global da história. Durante o começo da Primeira Guerra Mundial, a Áustria-Hungria se aliou à Alemanha e juntos conseguiram manter o controle sobre a Europa Central e Oriental. Porém, a partir de 1917, as coisas começaram a mudar. E em novembro de 1918, vários grupos dentro do Império proclamaram revoltas e revoluções, o que culminou na Revolução dos Crisântemos e na abdicação de seu último imperador. Com a queda do Império Austro-Húngaro, a Áustria e a Hungria se tornaram independentes e os países eslavos foram unificados na Iugoslávia. República do Acre. A República do Acre foi um estado que existiu na América do Sul entre 1899 e 1903, no que hoje é o estado brasileiro de mesmo nome. No século XIX, a região do atual Acre pertencia à Bolívia, mas devido à pouca presença do estado e à delimitação na fronteira com o Brasil, colonos brasileiros ocuparam o território interessados na extração de borracha e no final do século já eram a maioria. Em 1899, o governo boliviano fez um acordo com uma empresa anglo-americana para a extração de borracha no Acre. Por isso, em 14 de julho de 1899, o diplomata espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias toma a cidade de Puerto Alonso e se proclama presidente. Inicialmente, os planos eram de pedir a anexação ao Brasil, plano esse que foi rejeitado pelo governo brasileiro. Com isso, foi proclamada a República do Acre, que durante toda a sua existência viveu em guerra com a Bolívia e o Brasil. Temendo que a instalação de uma empresa anglo-americana na fronteira pudesse abrir portas para a entrada de estrangeiros no Brasil, o governo enviou o Barão do Rio Branco para negociar a paz e a compra do território, que ocorreu com a ratificação do Tratado de Petrópolis em 17 de novembro de 1903. O Acre foi comprado pelo Brasil no valor de 2 milhões de libras, tornando-se um território federal e um estado em 1962. República Federal da América Central. A República Federal da América Central, ou Federação Centro-Americana, foi um estado que existiu entre 1823 e 1841.
A República foi proclamada logo após a queda do primeiro Império Mexicano em 1823, quando os estados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua se uniram numa federação inspirada nos Estados Unidos da América. Um dos grandes defensores foi o advogado hondurenho Francisco Morazán, que buscou o reconhecimento internacional e a coesão entre os grupos políticos. No entanto, houveram muitos conflitos entre conservadores e liberais pelo poder e entre centralistas e federais, que causou instabilidades e constantes mudanças de governo. Em 5 de novembro de 1838, Honduras deixou a União e, pouco a pouco, outros países foram se tornando independentes até a dissolução completa em 1841. Estados Papais. Os Estados Papais, ou Estados Pontifícios, foi uma teocracia que existiu no centro da Península Italiana entre 756 e 1870. O país abrangia os territórios controlados diretamente pela Igreja Católica e o Papa, tendo Roma como sua capital. Os Estados Papais foram criados em 756, quando o rei dos francos Pepino o Breve firmou alianças com o Papa Estevão II, onde antigas terras cedidas para a igreja no reinado de Constantino foram devolvidas. Pouco a pouco, o país foi tomando poder à medida que o catolicismo se tornava a religião mais seguida da Europa Ocidental, sendo o centro político, comercial e religioso por sua localização central no mar Mediterrâneo. Com a chegada do século XIX e o processo de unificação da Itália, os estados papais foram perdendo influência, até serem ocupados pelas tropas reais italianas em 1870. Apesar da ocupação, a Igreja Católica continuou reclamando o território que não estivesse sob o jugo de nenhuma nação, o que foi feito em 1929 no Tratado de Latrão, onde o governo fascista de Benito Mussolini cedeu um enclave dentro da cidade de Roma, território hoje conhecido como Cidade do Vaticano. República Rio-Grandense. A República Rio-Grandense foi um estado secessionista que existiu entre 1836 e 1845 no Rio Grande do Sul. A República foi proclamada no contexto da Revolução Farroupilha, quando grupos militares e a elite gaúcha se rebelaram contra o Império devido a questões políticas e econômicas, principalmente ligadas à taxação do charque produzido na região. Seu maior líder e presidente foi o comandante Bento Gonçalves da Silva, e a República contou com uma constituição e o reconhecimento do Uruguai. No entanto, muitos rebeldes farroupilhas jamais quiseram se separar definitivamente do Brasil, mas apenas queriam demonstrar o descontentamento do Império com sua política econômica. A partir de 1844, as tropas rio-grandenses começaram a perder poder e influência, chegando a ter que mudar sua capital por diversas vezes. E em 1845, assinaram o Tratado de Puncho Verde, que deu fim à República e a reanexou ao Império. Reino do Havaí. O Reino do Havaí foi um estado nativo da Oceania que existiu entre 1795 e 1893, no que hoje é o estado americano do Havaí. O arquipélago havaiano foi unificado pelo alto chefe Canaína, que assumiu o trono como Kamehameha I, rei das Ilhas Havaianas, em 1795. O reino foi rapidamente reconhecido pelas potências europeias e os Estados Unidos, já que pela sua localização estratégica no centro do Oceano Pacífico, era um grande entreposto comercial para a China e o Japão. Apesar dos chefes nativos terem o poder de fato sobre as ilhas, pouco a pouco os americanos foram se aproximando do reino, passando até a vigiá-los para impedir que outras nações colonizassem o arquipélago. No entanto, eles passaram a interferir cada vez mais na política interna e a apoiar grupos de poder no trono. Uma prova disso ocorreu em 1887, quando o rei Kalakaua foi obrigado a assinar uma constituição que limitava seus poderes e dava mais autonomia para o parlamento, que por sua vez já era dominado pelos magnatas americanos e europeus. Essa foi a chamada Constituição da Baioneta, que foi assinada pelo rei com homens armados cercando o palácio e com canhões apontados caso ele se recusasse a assinar. Em 1893, após uma série de conflitos diplomáticos, a rainha Liliuokalani é deposta e a monarquia é abolida. Uma república chegou a ser proclamada, mas em 1898, o Havaí foi anexado aos Estados Unidos. França de Vichy. A França de Vichy foi uma república que existiu entre 1940 e 1944 no sul da França. A república era um estado satélite da Alemanha bigodista durante a Segunda Guerra Mundial, comandada pelo Marechal Charles Pétain. O país possuía apenas o sul da França continental e controlava as colônias ao redor do mundo, fornecendo apoio militar ao eixo,
Além disso, o regime de Pétain lutou contra a resistência francesa e caçou os judeus e minorias reprimidas pelo regime nacional-socialista. Em paralelo a isso, existia o governo em exílio em Londres, comandado pelo general Charles de Gaulle, que a partir de 1943 ajudou na retomada da Europa por potências aliadas. Em agosto de 1944, a França foi reconquistada e Philippe Pétain fugiu com aliados para a Alemanha, sendo preso após a rendição e condenado por crimes de guerra. Estado Livre de Orange. O Estado Livre de Orange, ou República de Orange, foi uma república que existiu no sul da África entre 1844 e 1902, no que hoje é parte da África do Sul. O estado foi fundado pelos boeres, africanos de origem holandesa e que estavam insatisfeitos com o domínio colonial britânico na região do Cabo. A república se estabeleceu entre os rios Orange e Vaal e possuía uma constituição, um parlamento, eleições regulares e o cristianismo como religião oficial, motivo pela qual foi reconhecida pelas potências europeias, principalmente o Reino Unido. Sua capital foi Bloemfontein e sua economia era baseada na agricultura e comércio. Apesar disso tudo, o Estado Livre de Orange estabeleceu leis de segregação racial com as populações nativas, que tiveram seus direitos reduzidos e suas práticas ancestrais reprimidas, sendo o embrião do que futuramente seria o Apartheid na África do Sul. Em 1900, se uniu com a República de Transvaal, outra república boer, para lutar contra os interesses coloniais britânicos durante a Segunda Guerra dos Boeres. O conflito terminou com a derrota dos africanos brancos e a anexação das repúblicas ao seu território. Confederação Peru-Boliviana. A Confederação Peru-Boliviana foi um estado que existiu na América do Sul entre 1836 e 1839 e que corresponde às atuais Bolívia e Peru. Os dois países sempre tiveram coisas em comum, já que estiveram no centro do Império Inca e mantiveram a mesma administração durante boa parte da colonização espanhola. Após as independências, surgiram ideias para unificar os dois, e em 1836, enquanto o Peru passava por uma guerra civil, o ditador boliviano Andrés de Santa Cruz invadiu o país e à força unificou os dois. Como o nome sugere, o governo era uma confederação entre a Bolívia e os estados norte-peruano e sul-peruano, que foram divididos para evitar maiores conflitos. Ainda assim, no Peru muitos comandantes foram contra a ideia de união, e somado a isso, houve uma guerra contra o Chile e a Argentina, que viam a existência do país como uma ameaça à sua hegemonia. Apesar do considerável território e numeroso exército, as insurgências internas e os ataques chilenos e argentinos fizeram a confederação rachar e se dissolver oficialmente em 1839. República de Veneza. A República de Veneza foi um estado que existiu na Europa entre 697 e 1797. A sereníssima República de Veneza tinha como centro a cidade italiana de mesmo nome e dominou o mar Adriático nas atuais Itália, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Albânia e Grécia. Foi talvez uma das cidades-estados mais poderosas da história, já que dominou grande parte do comércio no mar Mediterrâneo e possuía rotas de comércio que iam até a Índia e a China. A República de Veneza também participou de vários conflitos importantes durante a Idade Média e Moderna, como a Guerra dos 100 Anos e as Cruzadas, sendo também um ponto de peregrinação católica, já que lá estavam os restos mortais de São Marcos, padroeiro da cidade. No entanto, a partir do século XVIII, Veneza começou a cair em decadência devido ao aumento do poder das grandes potências e à perda de comércio frente ao Império Otomano. Em 1797, Napoleão invadiu a República e cedeu seu território à Áustria. Reino Zulu. O Reino Zulu foi um estado que existiu entre 1816 e 1897 na África Austral, nos territórios das atuais África do Sul, Lesoto, Eswatini, Zimbabue e Moçambique. O reino foi fundado por Shaka, conhecido como Shaka Zulu, que unificou os clãs e povoados em 1816 e conseguiu, durante muito tempo, frear o avanço colonial britânico. O Reino Zulu tornou-se um verdadeiro império temido pelas potências coloniais da região e até por outros povos africanos, já que eram considerados implacáveis e mestres na arte da guerra. No entanto, o reino começou a perder territórios à medida que os europeus adentravam cada vez mais o sul da África e melhoravam sua tecnologia militar. Em 1879, a curta Guerra Anglo-Zulu acabou com a pequena nação, que foi anexada à colônia de Natal e, posteriormente, na União Sul-Africana. Hoje, os Zulus ainda são um importante grupo étnico dentro da África do Sul e contam com um rei subnacional simbólico. República das Duas Nações. A República das Duas Nações, ou Comunidade Polaco-Lituana,
foi um país que existiu na Europa Oriental entre 1569 e 1795. O país foi fundado com a unificação do Reino da Polônia e o Grão-Ducado da Lituânia, ratificado na União de Lublin. Apesar do que o nome indica, o governo do país era uma monarquia eletiva, onde os governantes teriam que ser da realeza ou clero dos dois países e eleitos por um parlamento. Devido ao seu grande tamanho e organização, foi vista como uma ameaça pelas potências rivais como Suécia, o Império Otomano e o emergente Império Russo. Ainda assim, a comunidade polaco-lituana conseguiu resistir a todas as investidas durante muito tempo. No século XVIII, no entanto, conflitos dinásticos e rebeliões cossacas fizeram o país cair pouco a pouco, com as potências ao redor repartindo seus territórios. Em 1795, o que restava da comunidade foi repartido entre Rússia, Suécia e o Império Otomano. Apesar disso, a lembrança do país até hoje impulsiona o nacionalismo, principalmente na Polônia. Reino do Tibete. O Reino do Tibete foi um país que existiu entre 1912 e 1959 na atual região autônoma do Tibete. Durante séculos, a região esteve sob controle do Império Chinês, que tratava o Tibete como um protetorado e cuja autoridade política e religiosa era o Dalai Lama. Com a proclamação da República da China em 1912, o 13º Dalai Lama declarou que seu compromisso era com o imperador e não com a República. Por isso, declarou a independência do Tibete, que não foi reconhecida pelo novo governo chinês. Durante seus 47 anos de existência, o país foi uma monarquia teocrática absoluta, com o Dalai Lama como chefe de Estado e o budismo tibetano como religião oficial. O reino nunca foi amplamente reconhecido internacionalmente, principalmente por aliados da China, tanto que foi um dos poucos países do mundo que não participou da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Guerra Civil Chinesa e a proclamação da República Popular da China, o governo comunista passou a defender cada vez mais a reanexação dos territórios da antiga dinastia Qing. Em 1959, Mao Tse-tung ordena a invasão e anexação do Tibete, que com pouco armamento e exército quase inexistente, não conseguiu reagir e tornou-se até hoje uma região autônoma. Internacionalmente, o líder espiritual continua sendo o Dalai Lama, cargo atualmente ocupado por Tenzin Gyatso, que defende os direitos da população tibetana e a restauração de seu país, já tendo sido premiado com o Nobel da Paz em 1989. República do Biafra. A República do Biafra foi um estado que existiu entre 1967 e 1970. Em 1966, um golpe de estado levou ao poder uma ditadura militar na Nigéria, onde houve grandes conflitos entre as etnias que governavam o país, principalmente entre o norte muçulmano e o sul cristão ou animista. Um desses povos foram os Igbos, que foram duramente perseguidos pelo novo governo. Com isso, no dia 30 de maio de 1967, o governador da região sul, Odumegu Ojukwu, proclamou a independência da República do Biafra, com ele mesmo sendo seu presidente. Imediatamente, os comandantes militares não aceitaram a sucessão do estado, principalmente por ser o território mais rico do país em petróleo. A República do Biafra foi reconhecida por países africanos e o Haiti, e teve relações amistosas com Israel, África do Sul, França, Rodésia e o Vaticano, interessados nos recursos naturais, embora não declarassem um reconhecimento oficial. Apesar disso, os conflitos com o resto do país só foram crescendo e se multiplicando, fazendo com que mais de 1 milhão de Igbos do Biafra tivessem que fugir da fome e se refugiarem em outros países. Em 1970, Odumegu Ojukwu declara a rendição e dissolução da República. Rússia de Kiev. A Rússia de Kiev foi uma confederação de estados que existiu na Europa Oriental entre 882 e 1240. A União foi fundada pelo príncipe Oleg de Novgorod e se conformava como uma federação de principados de origem eslava, sendo por isso o primeiro grande estado eslavo da história. A Rússia de Kiev alcançou seu apogeu no século XI, quando dominava desde o Mar Negro até o Mar Báltico e desde a atual Polônia até o Cáucaso, mantendo parceiros comerciais como o Império Bizantino e outros estados menores orientais. Foi através dessa união política que o cristianismo foi sendo introduzido na região, quando o príncipe Vladimir I se converteu à Igreja Ortodoxa, influenciando todos os povos a seguir a religião, que até hoje é a mais professada em países como Rússia e Ucrânia. Apesar da autonomia dos principados, com o tempo as disputas pelo poder começaram a fazer a Rússia de Kiev rachar, e somado às invasões bárbaras e à deterioração das relações comerciais com Bizâncio, a nação foi caindo em decadência aos poucos. Sua estacada final ocorreu em 1240, quando os mongóis invadiram seu território e o anexaram ao poderoso império de Gengis Khan. A Rússia de Kiev é considerada a predecessora de países como Ucrânia, Bielorrússia e, claro, a Rússia, lançando as bases culturais e políticas para os países que surgiriam séculos depois.
Ucrânia dos Cárpatos. A Ucrânia dos Cárpatos foi um estado que existiu por insanas 24 horas em 15 de março de 1939. A região da Transcarpátia pertenceu por séculos à Hungria, mas após o final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Trianon a colocou como parte da recém-formada Tchecoslováquia. No entanto, os húngaros continuaram reivindicando o território como historicamente seu, e em 1938 a Alemanha arbitrou a situação e retirou a Transcarpátia da Tchecoslováquia e a incluiu na Hungria. Com a invasão do país no ano seguinte, o movimento de libertação liderado por Agustin Voloshin proclamou a independência como a Ucrânia dos Cárpatos no dia 25 de março de 1939 e pediu o reconhecimento da Alemanha, que por sua vez não respondeu. Em 24 horas, a Hungria reanexou o território e acabou com a curta experiência do país. República de Thule. A República de Thule foi um estado de curta duração e proclamado no Panamá em 1925. Naquela época, o governo panamenho, apoiado pelos Estados Unidos, promoveu uma onda de ocidentalização dos povos nativos que deveriam deixar seus costumes de lado e adotar um novo estilo de vida e cultura. Os Kuna, o maior povo nativo do Panamá até hoje, não aceitou, e por isso proclamaram a Revolução Guna em 12 de fevereiro de 1925, onde uma república comandada pelos nativos foi proclamada. Porém, menos de um mês depois, em 12 de março, as autoridades panamenhas entraram em um acordo com os Kuna, onde em troca da rendição, uma região autônoma seria criada e os indígenas poderiam seguir professando seu estilo de vida e cultura. Essa foi a única república indígena da história e possuía em sua bandeira esse símbolo que muitos associam a um certo bigodudo, mas nesse caso, essa simbologia era tradicional do povo Kuna. Sudão Mahdista. O Sultão Mahdista foi um estado proclamado nos atuais Sudão do Sul e Sudão, e que durou entre 1885 e 1899. Foi o primeiro estado islâmico que surgiu após uma revolta popular, liderada por Muhammad Ahmad, que se proclamou como Mahdi. O Mahdi é uma figura do Alcorão descrito como um profeta que aparecerá anos antes do juízo final e livrará o mundo da tirania e injustiça. Muhammad Ahmad liderou grupos sudaneses muçulmanos contra o domínio egípcio, que por sua vez era apoiado inicialmente pelo Império Otomano e posteriormente pelo Império Britânico. Sua capital foi Omdurman e o governo era uma teocracia islâmica onde o Mahdi governava com o apoio de um conselho de anciãos que recrutavam guerreiros que lutariam pela causa e coesão dos africanos islamizados. Além dos egípcios e britânicos, o Sudão Mahdista também teve conflitos com a Abissínia, atual Etiópia, e outras potências europeias como franceses, belgas e italianos. Apesar de sua duração e da união do povo através da fé, as secas e os episódios de fome fizeram o estado entrar em decadência em 1899, com os britânicos conquistando o território e o anexando ao Egito. Federação Árabe do Iraque e Jordânia. A Federação Árabe do Iraque e Jordânia foi um estado de curtíssima duração entre fevereiro e agosto de 1958. Como já dito há alguns tópicos atrás, em 1958 foi proclamada a República Árabe Unida, um estado pan-arabista que rejeitava toda interferência externa e baseado no socialismo. O Iraque e a Jordânia eram monarquias que haviam chegado ao poder após a Primeira Guerra Mundial e apoiadas pelas potências europeias. Por isso, temiam a influência da União Árabe Socialista, já que sofriam dura oposição dos setores nacionalistas em seus respectivos países. Por isso, os primos Hussein I da Jordânia e Faisal II do Iraque declararam a unificação dos dois países em uma federação, onde manteriam suas autonomias. No entanto, a oposição aos reis era grande, principalmente no Iraque, e em 14 de julho de 1958, uma sangrenta revolução acaba com o linchamento do jovem rei Faisal II e o primeiro-ministro jordaniano, que tiveram seus corpos expostos em praça pública. Com medo que uma revolução do tipo acontecesse no seu país, o rei Hussein I pediu auxílio ao Reino Unido, que enviou tropas de 5.000 homens que protegeram a Jordânia de um eventual ataque iraquiano. Em 2 de agosto de 1958, o Tratado de União é anulado e a federação é dissolvida. Reino da Araucânia e Patagônia. O Reino da Araucânia e Patagônia foi um estado sem reconhecimento que existiu na América do Sul entre 1860 e 1862. O reino foi proclamado pelo advogado francês Aurélie Antoine de Thunes, que se proclamou como rei com o apoio dos povos mapuches, que sofriam de constantes ameaças de invasão pelo Chile e Argentina. O autoproclamado rei desenhou uma bandeira, criou uma constituição, desenhou selos oficiais e criou ministérios ocupados pelos chefes nativos, que por sua vez acreditavam que com a liderança de um homem branco, as chances de suas terras serem reconhecidas
reconhecidas internacionalmente seriam maiores. O reino nunca ocupou definitivamente todos os territórios que reivindicava, que cobriam o que é hoje o sul das atuais Chile e Argentina. Aliás, os únicos territórios que o reino ocupou foi uma aldeia chamada Perquenco, que serviu como sua capital, e algumas aldeias pertencentes a tribos nativas. Apesar dos pedidos por reconhecimento internacional, Aurélie Antoine de Thounes foi considerado insano pelas autoridades argentinas e chilenas, que em 1862 o capturaram e o deportaram para a França. Ele tentou retomar seu reino algumas vezes, e uma delas até chegou a ser preso no manicômio em Santiago. Ele morreu em 1878, sem jamais retornar, e em 1881, Argentina e Chile iniciaram o processo de anexação dos territórios. Reino Celestial Taiping. O Reino Celestial da Grande Paz Taiping foi um estado que existiu no leste da China entre 1858 e 1864. No século XIX, a China passava por um dos períodos mais obscuros de sua história, conhecido como Século da Humilhação, que gerou inúmeras revoltas contra o governo imperial. Uma delas foi liderada por Hong Xiuquan, um líder religioso cristão que se proclamou como o irmão mais novo de Jesus após uma suposta revelação divina. Inicialmente, ele apenas liderou uma seita que era opositora ao regime Manchu, que por sua vez passou a perseguir duramente qualquer um que criticasse o império. Nisso, seguidores da seita de Hong Xiuquan e outros setores da sociedade que estavam insatisfeitos com o regime iniciaram a Rebelião Taiping, onde foi proclamado o Reino Celestial da Grande Paz Taiping, sediado na cidade de mesmo nome e que ocupou boa parte do leste da China, chegando a ter mais de 20 milhões de cidadãos. Os rebeldes até chegaram a conquistar grandes cidades como Nanquim, oferecendo grande ameaça para a dinastia Qing. Apesar de todo o poderio militar e da grande população que fazia parte desse estado teocrático, os Taiping acabaram se enfraquecendo quando o império pediu auxílio aos franceses e britânicos, e após a morte de Hong Xiuquan em 1864, as forças chinesas apoiadas pelos ocidentais acabaram com o Reino Celestial. Vale dizer que esse conflito é considerado um dos mais devastadores do século XIX, já que teve um saldo de entre 20 a 30 milhões de pessoas que perderam suas vidas.